Primeiro, né? Quem nos visita pela primeira vez? Dá um tchauzinho para mim, deixa eu ver você. Alguém nos visita hoje? Todo mundo aqui é de casa, né? Maravilha. Segunda pergunta, quem estava aqui no domingo? Deixa eu ver você. Ah, olha só, acho que era melhor perguntar ao contrário. Quem não estava aqui no domingo? Deixa eu ver você. Ah, tem alguns irmãos também. Bom, eu preciso, antes de mais nada, te pedir, né, que você depois assista a palavra de domingo. Por quê? Porque nós entramos no domingo numa série que é uma série de 10 capítulos, 10 mensagens. Nós vamos fazer nos domingos e às terças-feiras. Hoje nós estamos no segundo capítulo dessa história, dessa jornada. E se você perder o primeiro capítulo da história, né, fica um pouquinho perdido. Então eu oriento que você hoje, quando chegar em casa, vai lá no YouTube. Vou pedir o pessoal depois para compartilhar o link lá de novo da palavra de domingo, para você assistir, para você ter o contexto melhor. Amém, gente? Ok? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, colocar sobre o seu peito, fechar seus olhos. Nós vamos orar. Fecha os seus olhos com a sua Bíblia. Peça ao Senhor para falar com você hoje. Peça ao Senhor para ministrar sobre a sua vida. Peça ao Senhor para falar, para te moldar. Fala com Ele. Deus, fala comigo nessa noite. Ministra sobre a minha vida, ministra sobre a minha mente, sobre o meu coração. Ah, Jesus, nós estamos rendidos aqui, Senhor. Como é bom estar aqui, Jesus. Como é bom estar na sua casa. Como é bom estar em comunhão com os nossos irmãos. Como é bom, Senhor, nos reunirmos num lugar com pessoas que têm o mesmo propósito que nós, que têm os mesmos princípios que nós, a mesma paixão pela sua presença que nós temos. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te bendizemos, nós rendemos glória, honra, poder e majestade. Em nome do Senhor Jesus, nessa noite eu quero colocar a nossa mente diante do Senhor, os nossos corações, no nome de Jesus. Todos dizem amém. Bom, eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo e vir comigo no livro de Neemias, no capítulo 3. Podia ventilar pelo menos a climatização, né, gente? Vocês estão com frio, não é possível, né? Põe aí para ventilar, pelo menos em 0 graus. Brincadeira, mas pelo menos ventilando, só para ventilar mesmo, tá bom? Nós vamos em Neemias capítulo 3, versículo 3. Isso, olha, aleluia. Quem achou diz amém. Olha o que diz a Bíblia: os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancos. Pode voltar a imagem. Bom, eu vou te dar uma review rapidamente, muito rapidamente. Vou te dar uma review do que nós começamos no domingo. No domingo nós começamos uma série de mensagens com o tema reconstruindo as portas de Jerusalém. E eu expliquei aqui no domingo que Jerusalém, né, era considerada a cidade de Deus. Até hoje Jerusalém é um lugar que muita gente faz peregrinação de fé. Eu, por exemplo, eu tenho por sonho um dia ir em Israel, né? Todas as vezes que me propus aí, algo aconteceu, não foi possível, porque ainda não é o momento, mas um dia eu estarei lá, eu quero conhecer. Não por nada esotérico, né? Tem gente que acha que a areia de Israel tem poder. Aí tem pastor que vai, aí ele traz 1 quilo de areia, chega na igreja e vende para os outros. Isso é um 5-7, irmãos. Pelo amor de Deus, não existe isso não. A areia de lá é a mesma areia ali do Rosário 2. É a mesma areia. É a mesma areia. Então não tem isso. O lugar tem uma simbologia espiritual para nós? Sim. O lugar é um lugar histórico, um lugar com muita... um lugar, sim, né? Mas é um lugar. E com o passar dos anos, nós vemos que no Novo Testamento, Deus não habita mais numa cidade, num templo, mas Deus passa a habitar onde? Bate no seu peito e fala: dentro de mim. Fala: eu sou casa de Deus. Que responsabilidade, hein? Eu sou casa de Deus. É isso que acontece.
E aí nós entendemos que cada uma dessas portas, elas têm uma importância, né? Um valor imensurável para a história dessa cidade. E nós começamos no domingo pela porta das ovelhas, e nós aprendemos que a porta das ovelhas é a porta que fala sobre salvação, não é? Nós aprendemos que a porta das ovelhas era por onde as pessoas passavam com seus animais para sacrificar, para buscar o perdão, né? Alguém cometia um pecado, levava um animal pela porta das ovelhas, e ali eles sacrificavam aquele animal, pegavam o sangue, aspergiam o sangue, né? Alguém tinha um motivo para agradecer. O povo está vestindo roupa de frio mesmo, que coisa. Se esfriar muito aí, gente, aí a gente ajusta de novo lá, né? Por enquanto tá bom, mas se esfriar muito aí, Hugo, pode ter misericórdia. É porque eu ando muito, né? É porque eu fico andando, tá certo. É injusto com vocês, talvez. É nada, tá calor pra caramba, vocês estão... não faz sentido. Bom, então nós aprendemos no domingo que tudo começa na porta das ovelhas. Tudo começa, a nossa jornada começa na porta das ovelhas, né? Tudo começou na porta das ovelhas. Antes de você querer qualquer coisa, você precisa ser ovelha. Você precisa se sacrificar. Você precisa se apresentar diante de Deus falando: Deus, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, eu quero viver para o Senhor. Aí eu falei sobre o renascimento, falei sobre a importância de descer as águas, de se batizar, de se levantar como nova criatura. E hoje nós vamos sair daqui, ó. Aqui é a porta das ovelhas, e nós vamos para a segunda porta, que é a porta dos peixes. E eu vou dar um parabéns para quem acertar o que passava pela porta dos peixes. O que é isso? Essa igreja é a igreja mais bíblica que eu conheço, irmão. Vocês são extraordinários aqui, né? A porta dos peixes, Glaucinei, era chamada assim porque a porta dos peixes era a porta que não era bagunçado, irmão. A gente acha que é uma bagunça, né? Entra com peixe na porta das ovelhas, hein? Não, era organizado. A porta dos peixes era a porta por onde os pescadores, eles saíam para pescar no mar, né? Ele não é mostrado nessa imagem. E quando eles vinham com os peixes, eles traziam os peixes e eles passavam por aquela porta. Então a porta dos peixes tinha uma importância imensurável para Jerusalém. Por quê? Porque era lá onde o comércio acontecia. Era um lugar de movimento o tempo todo, gente entrando, gente saindo o tempo todo, um movimento muito, muito grande. É como se fosse aqui em Sabará. Fala aí um lugar movimentado aqui de comércio. Fala aí que tem mercado, não sei o que lá, não tem? Um domingo que fica cheio de gente comprando. A feira, tem feira aqui? Vocês nunca me falaram dessa feira. Eu vou lá nessa feira aí, hein? Depois eu vou nessa feira. Eu gosto de feirinha, hein? Legal, muito bom, vou nessa feirinha depois aí, né? É como se fosse essa feirinha aí lá do Zoroastro, que a Tamires falou. Se é bom ou ruim, aí é com ela, tá? Mas era um lugar movimentado, irmão. Era um lugar onde a economia se movimentava muito, né? Ali o tempo todo tinha comércio, E essa porta tem uma importância muito grande para nós. Por quê? Se na porta das ovelhas nós aprendemos a morrer de novo, a nos sacrificarmos, a nos apresentarmos diante de Deus, nos arrependermos, recebermos o perdão de Deus, a identidade de filho, na porta dos peixes nós aprendemos que o evangelho de Jesus é um evangelho, é uma fé completamente de movimento. O tempo todo. Jesus não nos chama para ficar parados. Tem muita gente que acha que a história acaba na porta das ovelhas de Jesus, aleluia. Eu frequento a igreja, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu passei pelas águas, aleluia, parabéns. Mas não para aí, Deus não quer que você seja apenas uma ovelha no meio do seu rebanho. É por isso que eu disse que conforme nós formos andando, o Senhor vai restaurar áreas da nossa fé, da nossa convicção, e nós vamos passar por um processo de evolução da nossa jornada de fé. O que a porta dos peixes simboliza para nós? Fala comigo, movimento.
Fala para o seu irmão assim, ó. Você vai até a presença de Deus, leva os peixes. Fala para ele, você volta para a sua pesca da vida, pega mais peixes. Volta para a casa de Deus, deixa os peixes. Nessa analogia, quem são os peixes? Isso aqui é um chamado de Deus para a igreja, é um chamado de Deus para a evangelização. A porta dos peixes, quando nós fazemos uma analogia, né? Lembra quando Jesus vê os seus discípulos pescando, ainda não eram seus discípulos, e eles estão pescando, e aí Jesus fala assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de quê? Tilápia? De homens, não é? E aí a Bíblia diz assim: e eles, deixando as suas redes, os seguiram. Então esse chamado de Deus para nós é um chamado importante. Nós não podemos ficar sentado no banco da igreja para sempre. Nós não podemos. Eu quero dizer para você, talvez você está ouvindo e está falando, mas eu não quero ser pastor. Eu quero dizer para você que nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser líder, nem todo mundo vai ter uma equipe na igreja, nem todo mundo vai ser diácono, nem todo mundo. Mas uma responsabilidade que todo o povo de Deus tem, que é pregar o evangelho para toda criatura que existe, trazendo salvação, trazendo restauração, enchendo seus feixes de novos peixes, se apresentando diante de Deus e colocando esses feixes no altar. É uma responsabilidade nossa. Então olha para o seu irmão e fala assim: você precisa ser pescador. Fala para ele, você vai ser um pescador a partir de hoje. Fala, a partir de hoje você vai sair daqui, vai ser pescador. Essa semana Deus vai desenvolver um pescador em você. Fala para ele, pescador de homens. Então, olha que interessante, nós vemos esses dois movimentos, e esses movimentos eles casam muito com a nossa jornada de fé. Quais são esses dois movimentos? Movimento de entrada. Nós entramos na igreja e acessamos a glória de Deus. O louvor está aqui ministrando, nós estamos, aleluias, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos quebrantados, Deus nos renova, Deus nos fortalece, Deus fala. Aí vem a palavra nos fortalece. A palavra vem nos dar um norte. E aí nós ficamos renovados, cheios de Deus. Mas depois nós precisamos sair. Nós precisamos sair. O culto acaba e nós não ficamos aqui a semana toda. Amanhã você vai voltar para a sua vida normal, para o seu campo, para o seu mar de pesca normal, meu irmão. E aí vem um novo movimento, né? Então é sempre o movimento de Mateus 11:28, que é vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, né? E o movimento de saída, que é, então disse Jesus, né? Eu vos farei pescadores de homens, né? Ide por todo o mundo, é o que diz Marcos 16:15, né? E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é sempre esse movimento que Deus quer de nós. Deus quer, Ele olha para você e fala assim: vinde após mim. Está cansado? Você tem alguma situação, uma rotineira, uma corriqueira na sua vida, uma situação complicada? Deus fala: vinde após mim. Você vem para o culto, você recebe, você vai para o seu quarto, você ora, você se dobra diante do Senhor e Deus fala com você. Só que depois que você se levanta, Deus fala: agora que você já veio, ide. Olha para o teu irmão e fala: vinde, ide. Vinde, ide. Fala para ele: o vinde é por você, o ide é pelos seus irmãos, o ide é pela sua casa, o ide é pela sua família. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Você não vai ficar parado dentro da igreja, você não vai se acostumar com a poltrona confortável da sua igreja, você não vai se acostumar a vir à igreja sozinho, sem os seus familiares, sem os seus amigos. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor está nessa noite despertando no meio de nós pessoas que têm apreço não apenas pelo vinde, mas pessoas também que vão cumprir o ide de Jesus Cristo para cada um deles, em nome de Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Esse movimento é importante, né? Então, olha como é o movimento. Terça-feira eu entro pela porta. Eu entro pela porta e vou até o lugar da presença de Deus. Mas acaba o culto, eu saio e amanhã de novo você vai estar no seu trabalho.
Amanhã você vai estar de novo na sua faculdade, lidando com as pessoas que você lida, pessoas que não compartilham da sua fé, pessoas que pensam diferente de você, pessoas que muitas vezes não é que eles não vivam para o seu Deus, mas que eles debocham do seu Deus, e você tem que viver com essas pessoas, entendendo o quê? Entendendo que cada uma dessas pessoas é uma nova pesca que Deus espera que quem faça. Olha para o teu irmão e fala: é você, tá, meu irmão? Irmão, é uma coisa que eu acho engraçada, é ver gente orando a Deus, para Deus enviar outra pessoa para pregar para a gente que Ele deveria pregar, sabe? É gente que diz: Senhor, envia alguém para ganhar meu filho para Jesus. Não, você vai ganhar seu filho para Jesus através do seu bom testemunho, através da glória de Deus que vai manifestar através de você, através do poder de Deus que vai se manifestar através de você. O irmão glória a Deus não veio no culto hoje. Eu vou repetir, teve um glória a Deus ali, tipo, vou glória a Deus. Deus vai se manifestar através de você, vai gerar salvação, vai gerar restauração, em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém, gente? Glória a Deus. Então, nós temos esse movimento diário, é o movimento de vinde, ide. Vinde, ide. Eu vou até o Senhor. Amém, aleluia, estou bem. Agora eu vou pelo Senhor, eu vou em nome do Senhor. Eu vou levar isso que eu estou recebendo. Meu irmão, o que nós vivemos em Deus é precioso demais para ficar só com cada um de nós. O que nós temos o privilégio de viver num culto como esse, num dia de meio de semana. O privilégio, isso aqui, gente, isso aqui é uma coisa. Eu acho o culto da semana um dos cultos mais interessantes, porque é um culto que acontece no contrapé de todo mundo, porque está todo mundo trabalhando, pensando na semana, e tem um culto que é dedicado à adoração a Deus. O final de semana, o final de semana normalmente as pessoas param, mas o culto da semana, eu acho que é importante dizer isso aqui, é um culto que para alguém participar, ele realmente tem que colocar Deus no lugar dele mesmo, na vida dele, porque senão amanhã, quem trabalha amanhã, deixa eu ver você, quem trabalhou hoje, quem está cansado porque trabalhou hoje, olha aí, todos nós. Mas o que é isso? Eu aprendi que eu não posso apenas viver o vinde de Jesus, mas eu preciso ir, e eu quero falar sobre esse conflito, por quê? Da mesma forma que Deus não quer que você apenas fique sentado, Deus não quer que você apenas fique fora dos muros, e eu vou te mostrar isso. Você sabia que existe um movimento interessantíssimo que acontece nos últimos anos na igreja brasileira, que é um movimento de missionários que não tem onde apacentar os peixes, vive viajando, pregando, falando, prega uma palavra maravilhosa, muita gente se converte, mas se converteu, e agora? O que eu faço com essa pesca maravilhosa? Porque não tem cultura de igreja, não tem a rotina de sentar, a rotina de se relacionar com os irmãos, a rotina de conviver com as pessoas, com o corpo de Cristo, de se encrespar com os irmãos. Sabia que Deus usa muita gente no meio da igreja para tratar você em coisas que você muitas vezes foge? Você tem um irmão lá que é uma loucura na sua vida. Você viveu sua vida e fugiu de casa, foi embora. Aí você chega na igreja, você vê alguém igualzinho ao seu irmão, do mesmo jeito, e você precisa aprender a conviver. Isso é Deus tratando. Então existem dois movimentos. O primeiro movimento é gente que se apaixona pela poltrona, é gente que ouviu o vinde, amou o vinde, e está abraçado com a poltrona da igreja, e está falando: eu não te largo por nada. É apaixonado pela igreja, é apaixonado pelos cultos, é apaixonado pelas células, é apaixonado pelo louvor, é apaixonado pela palavra, mas está abraçado, não sai do meio da igreja de jeito nenhum. Na quarta, na quinta, na sexta, na segunda-feira, é alguém que anda no meio dos outros assim, ó, completamente escondidinho, caladinho. É o chamado crente ninja.
ninguém sabe que ele é crente. Ele é sempre, ninguém na empresa, ele trabalha 10 anos na empresa, mas ninguém sabe que ele é crente. Alguém que entendeu a porta dos peixes é impossível, porque nesses 10 anos, não vai precisar de 10 anos, é 10 dias para alguém espirrar, e ele falar: Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua história, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus quer mudar seu casamento, vem comigo porque você faz parte de uma pesca maravilhosa que Deus tem para mim. Não tem como, não tem como. Essa dualidade nos completa. Essa dualidade nos completa, meu irmão. Nós precisamos ir até Jesus, aleluia. Mas tem que largar uma hora, irmão. Não é largar Jesus, você está entendendo? Pelo amor de Deus. Mas nós precisamos sair da igreja, nós precisamos sair da poltrona, e nós precisamos voltar para a vida real. E da mesma forma tem o oposto. Tem gente que diz assim: eu não preciso passar pela porta e buscar a presença de Deus, eu não preciso. E vamos ver o que a Bíblia diz isso, porque o que eu digo não importa. Hebreus 10, 25 diz, o escritor aos Hebreus diz: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então olha que interessante, a Bíblia nos incentiva a fazer isso aqui. A Bíblia nos ensina. É impossível ser um cristão bíblico e não ir à igreja. E é um movimento muito comum nos dias de hoje. Eu sou missionário, eu estou cumprindo a missão. Fala para milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões, mas não tem uma igreja onde ele é ovelha. Não tem uma igreja, não tem uma cobertura espiritual que confronta ele. Não tem alguém que confronta o jeito que ele trata a esposa dele. Assim é muito fácil ser crente. Milhões de seguidores. O que nós mais temos hoje são pastores online, que ninguém sabe quem é pastor dele. Ninguém sabe quem cobra a vida dele. Ninguém sabe quem é que põe a mão na cabeça dele e repreende. Então essa ambiguidade, meu irmão, isso é valioso para nós. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que Deus nos chama para acessar a presença dele. Quero ver um amém. Mas depois Deus nos chama para sair, para pregar o evangelho, para ter uma pesca maravilhosa e para trazer uma nova pesca maravilhosa para a casa de Deus. Isso é valioso. Olha para o seu irmão e fala: valorize a igreja, mas não se apaixone pela poltrona. Fala: eu sei que ela é confortável. E irmão, essa poltrona, graças a Deus, né? Lembra da cadeira de plástico, Tamires? Lembra? Graças a Deus, ela é confortável. Mas nós não podemos nos apegar a essa poltrona é o meu lugar, aqui é meu lugar. Não, sabe qual é o propósito de Deus para você? Sabe qual é o propósito de Deus para nós? É nós começarmos a ter cultos que você vai ter que ficar em pé, porque não vai ter lugar para você sentar. Aí sabe quem vai estar sentado no lugar que você sentava? Seu filho, seu pai, seus irmãos, seus amigos. Essa é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós nos apaixonemos pela glória dele, mas que nós não fiquemos abraçados com a poltrona o tempo todo, sem soltar. Não, nós precisamos sair, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos falar do amor de Jesus. A porta dos peixes fala sobre a segunda etapa do cristianismo. Na primeira etapa, a porta das ovelhas, eu sou salvo. Na segunda porta, eu levo salvação. Na primeira porta, eu sou o único beneficiado, porque eu que vou para o céu. Mas quando eu estou caminhando aqui, eu saí da primeira porta. Aí quando eu estou vivendo aqui, eu falo assim: nossa, mas eu estou vivendo um negócio com Deus maravilhoso. Eu não posso viver isso sozinho. Eu preciso compartilhar. Isso significa que você já está aqui, Você hoje já está nesse nível de fé. Você já está no nível em que você não quer guardar só para você, não é mais egoísta. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tenho uma irmã, tenho 3 irmãs, sou o único homem da casa. E a irmã mais velha do que eu, 1 ano, alguma coisa, não sei quantos anos ela tem, 1 ano e pouco, alguma coisa assim, mais que eu. Ela tinha uma estratégia que matava todo mundo em casa, que era, às vezes na Páscoa, meu pai e minha mãe fazia os ovos de Páscoa. Todo mundo que veio de casa de gente pobre sabe o que é isso, né? Você pega lá como é que chama?
Isso aí. E aí faz aquele chocolate, faz os ovos. Meu pai escondia, minha mãe escondia, mandava a gente procurar, aquela coisa alegre. Todo mundo pegava e comia. O que minha irmã fazia? Ela não tocava no dela. Passava um dia, 2 dias, já não tinha nem mais resquício do chocolate no nosso organismo, se é que você me entende. Ela vinha com aquele chocolate na nossa frente e abria na nossa frente e comia. E a gente falava: me dá um pedaço. Ela: você não me deu do seu. Tem gente fazendo isso com Jesus, sabia? Jesus é só meu. A minha fé só vai beneficiar a mim. Isso não é cristianismo. O cristianismo que nós somos ensinados a viver é o cristianismo que nos ensina. É aquela história maravilhosa que o evangelho é como o pão que o mendigo encontrou. E tendo encontrado o pão, ele voltou e falou para os outros mendigos ali onde tinha pão. Somos nós estávamos perdidos, famintos, nós estávamos humilhados, nós estávamos vivendo longe de Deus. Muitos de nós aqui não tínhamos honra, não tínhamos expectativa de ninguém, nós éramos como pessoas perdidas, mas um dia nós encontramos pão. E a pergunta agora não é se nós vamos nos alimentar, mas é se nós vamos ter a hombridade de voltar para o lugar onde nós estávamos e compartilhar desse pão com as pessoas que viviam ali com a gente. Olha para o seu irmão e fala: o evangelho é valioso demais, meu irmão. Fala para ele: você precisa compartilhar. Não seja como a irmã do pastor, que com certeza está assistindo esse culto. Ela assiste todos os cultos, eu acho. Pelo menos da terça, ela manda sempre print. Então nós precisamos sempre ter esse cuidado. Nós precisamos valorizar a igreja. Gente, eu valorizo a igreja. Eu amo a igreja. Eu amo estar aqui. Eu falei no domingo a gente estava em outro estado. Eu saí horas mais cedo, poderia ter colocado alguém para pregar aqui, para ministrar. Eu estava tão empolgado com a série de mensagens que eu ia começar, que eu saí mais cedo, viajei 500 quilômetros para chegar a tempo para estar no culto. E aí hoje estava engraçado, porque lá em casa acabou a água hoje. Acabou a água. Os meninos estavam tomando banho, cheio de sabão, acabou a água, não tinha água. Então você já entendeu que ninguém tomou banho lá em casa hoje. Eu fico assustado como tem irmão que não vai no culto porque fala: acabou a água. Pô, vai sem tomar banho, meu irmão. Eu estou sem tomar banho aqui e estou cheirosão. Tem gente que deixa de... eu não vou no culto porque o meu carro quebrou. Vai andando. Pode pagar Uber. Paga Uber para ir no centro da cidade, paga Uber para ir no shopping, paga Uber para ir em todo lugar, mas não pode pagar Uber para ir no culto. Não, o seu problema não é que você não pode. O problema é que você não se apaixonou ainda por isso aqui. Porque se você se apaixonar, meu irmão, você não vai negociar. Eu ouço tanta coisa: pastor, eu não fui no culto porque, sei lá, quebrei o dedinho do pé. Eu lembro, eu fiz uma cirurgia no meio da pandemia. Eu tirei o apêndice. E aí eu lembro que os cultos online, né, nós fazemos alguns cultos clandestinos lá na igreja em Ribeirão das Neves. Você perdeu essa época. Fiquei sabendo que aqui não tinha, que lá tinha, mas a gente fechava a porta, baixava o som, sentava os irmãos separados e a gente fazia os cultos. E estava eu lá, indo desse jeito, indo para a igreja. E homem, você sabe que para nós tudo é mais difícil, né, irmão? Você sabe disso, né? Isso é cientificamente comprovado. A gripe do homem é comparada ao parto natural da mulher. Para nós é mais difícil. Eu estava numa situação difícil, 5, 6 pontos. Estava indo para o culto. Acabou a água, a gente está descendo para sair, o portão não abre. O portão da garagem não abre. Eu já estava pegando o aplicativo para pedir Uber para vir para a igreja. Por quê? Porque eu amo acessar essa porta, eu amo acessar o templo, eu amo acessar a presença de Deus, eu amo acessar a glória de Deus. E meu irmão, eu quero dizer para você nessa noite: quem se apaixona pela glória de Deus não coloca em xeque a paixão que ele tem por Deus em relação a nada. Olha para o teu irmão e fala: eu oro para que você se apaixone pela presença de Deus. Fala para ele: mas você vai se apaixonar pela presença de Deus, pela casa de Deus, pela presença de Deus. Fala para ele: mas depois você sai, tá? Vai pregar o evangelho em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Dá uma salva de palmas.
Bom, e essa porta então, ela fala sobre esse estágio da fé. É o estágio onde a Bíblia não serve só para mim mais. A fé não é só minha mais. A experiência que eu tenho com Deus não é só para mim mais. Eu agora estou compartilhando. Eu lembro quando eu ia pescar lá no interior, minha mãe, a gente pegava um monte de piaba, cascudo. Sabe o que é cascudo? Lá tinha um monte de cascudo, ficava nas pedras lá. Mas é de verdade, não era igual os peixes do Marco não, viu? O Marco fica fazendo peixe na IA, fica mandando para mim uns peixes de 50 quilos, falando que ele pescou os peixes. Coisa, papo de pescador isso daí mesmo. E aí a gente pegava um monte de piaba, era tudo peixinho pequeno assim, mas a gente arrancava um galho. Os pescadores vão saber. E aí você pega o galho e faz o quê? Enfia no peixe. Aí fica aqueles galhos, né? Cheio, a gente chama de feixe, igual de lenha mesmo. Você chama como? Cambão. Alguém chama de outro jeito? Você entendeu, né? Pega um gravetão assim e vai atravessando assim os peixes. Aí faz um gravetão de peixe. Aí tinha vezes que a gente ia embora, aí pegava uma espécie de que era, não era firme assim, sabe? Era, que coisa, hoje eu estou faltando palavra aqui. Mas flexível, sabe? Uma espécie de árvore, de planta, de graveto ali que é flexível. A gente aí pendurava aqueles peixes assim e jogava aqui, aí ia embora para casa. Deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Os próximos cultos você vai chegar na igreja com um graveto cheio de peixe. Ei, estou te dando uma palavra profética. Nesse gravetinho vai estar seu pai, vai estar sua mãe, vai estar seus filhos, seus amigos. Você vai trazer um feixe e vai vir feliz assim, falando: que pesca maravilhosa, eu me apaixonei, e agora eu saí da porta das ovelhas, e agora eu também me tornei um pescador de homens, em nome de Jesus. Nós vamos viver essa realidade. Uma realidade de ir para a igreja sozinho, chateado. Sabe, você chegar na igreja e falar: puxa vida, eu não trouxe ninguém. Puxa vida, não veio ninguém comigo. Quantos de nós aqui um dia tivemos isso e perdemos? Quantos de nós um dia tivemos a alegria de fazer uma célula, de pregar numa célula, mas perdemos? E o problema, meu irmão, é que nessa roda aqui da vida, ó, muitas vezes a nossa vida não é assim não, ó. Às vezes a nossa vida é assim, ó. Tem gente que já era pescador de peixe querendo virar só ovelha, gente que servia a mesa, que agora só quer se alimentar. Pastor, você está dizendo que eu sou obrigado a ser pastor? Não, você não é obrigado a ser pastor, mas você é obrigado a falar de Jesus para sua família. Quanto tempo você não fala de Jesus para sua família? Quanto tempo você não fala de Jesus para seus colegas, para seus amigos? É sobre isso. A porta dos peixes fala sobre a missão da igreja. A missão da igreja. Quero te convidar a se colocar sobre seus pés. A missão da igreja. E é interessante, irmão, porque em algumas analogias que a gente pode fazer, um peixe, ele não vive sem água. O peixe sem água, isso fala sobre urgência, né? Você pega o peixe ali, e se ficar muito tempo fora, ele vai morrer. Ele tem que voltar para a água logo. Assim somos nós sem Deus. Nós precisamos estar com Deus, senão nós morremos. Isso fala de urgência. E essa urgência fica ainda mais séria quando nós pensamos que podem ter pessoas pertinho da gente, que estão como um peixe sem água, e a gente sabe onde tem água, mas a gente não fala. A gente escolhe não falar. Não pode. O evangelho não pode ser para mim. O evangelho não pode ser meu. Jesus não pode ser meu, só meu. Eu preciso compartilhar da minha fé, porque ela funciona. A nossa fé funciona sim ou não? Se ela funciona tão bem, por que nós não compartilhamos? Nós precisamos compartilhar a nossa fé. Eu tenho falado isso para os nossos líderes. Eu falei para eles: olha, eu estou sonhando com um dia que nós vamos ser todas as nossas cadeiras ocupadas aqui. Nós temos 200 cadeiras, 204 cadeiras. Eu falei para eles: no dia que a gente colocar 200 pessoas no culto de domingo, eu vou vir lá de casa correndo para a igreja. Já falei para eles, já é o voto, já está feito. São 15 km. 15 km. Falei para eles: no dia que a gente bater no domingo aqui, Diegão, domingo, 200 pessoas aqui, eu vou. Falei para eles: o Walter pediu para eu abrir até uma live. Se ele me ensinar como é que faz, eu vou abrir.
Vou abrir uma, vou vir assim, infeliz, não acredita em mim, né? Vai, falou nada, não aguenta. O Altos não aguenta isso não aguenta, coitado. Ele está aí? Então não tem graça. Eu gosto de falar mal dele, é na presença dele, né? Queridos, você preparou para mim? Eu preparei uma coisa muito especial. Já está no jeito? Então é agora. Eu não sei, é agora. Eu preparei algo muito especial para nós fazermos juntos aqui. Para nós fazermos juntos. Cadê o negócio especial? Ei, Colômbia, vem Colômbia, já veio, Tamires, já veio. Ei, Colômbia, viu? Vou te falar. Olha só, eu quero te entregar hoje de maneira profética um papelzinho. O que tem nesse papel, pastor? A unção de Jerusalém? Não, irmão, para com essa bruxaria. Tem nada no papel, é um papel normal. Mas eu queria te dar um tempo. Você não tem como fazer isso aqui, porque não tem caneta para todo mundo. Mas ainda hoje, eu queria que você escrevesse nomes de pessoas. Nomes. Pessoas de que tipo? Pessoas que você entende que será a próxima colheita maravilhosa para o reino de Deus. E você, de hoje até a próxima terça-feira, você vai orar por essa pessoa todos os dias. Todos os dias você vai reservar um tempo e você vai orar por essas pessoas. Você vai orar para que Jesus encontre essas pessoas. Todos os dias, até a próxima terça-feira, durante 7 dias. Começa hoje. Você vai chegar em casa e vai colocar os nomes. E você vai falar: Senhor, que o Senhor alcance essas pessoas. Só que você não vai ficar no âmbito da oração apenas. Você vai se mover. Você, durante essa semana, durante esses 7 dias, você vai ligar para essa pessoa. Não é mensagem. Ou melhor, se você puder, se for próximo, você vai marcar um tempo com essa pessoa. E você vai falar de Jesus para ela. O que eu vou falar para ela, pastor? Simples. Eu quero que você conte para ela o que Deus tem feito na sua vida. Só isso. Tem gente que fala: eu não sei evangelizar, eu não sei pregar. Bom, sabe, não tem pregação melhor do que eu falar assim: rapaz, eu era um cachaceiro, viu, Diego? Eu era um sem vergonha, um cachaceiro, rapaz, eu estava moído, desgraçado, moído, arrebentado. Jesus me encontrou, mudou minha vida, cara. Jesus pode dar jeito em você também. É difícil, cara, mas Jesus pode dar jeito na sua vida também. O que o Diego vai falar? Uai, eu quero é Jesus. Olha o que Jesus fez com Paulo, né? Essa é a melhor pregação do evangelho, porque não é o evangelho de quem está com... Não, é o que Deus fez comigo. É o que Deus fez comigo. Nossa, eu estava tão assim. Jesus me encontrou. Eu fui num negócio chamado revisão de vidas. Rapaz, Deus mudou minha vida. Deus mudou minha história. Nós vamos fazer de maneira profética. Eu sei que você não escreveu ainda, mas nós vamos orar por esse papelzinho desde já. Pai, consagramos esse papel ao Senhor. Consagramos os nomes que serão escritos nesse papel. Oh Deus, nos ajuda a ter da graça e da misericórdia que o Senhor tem. Senhor, nos ajuda a amar os nossos irmãos, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a amar, ó Deus, o perdido. Nós não queremos guardar o evangelho para nós. Nós entramos nessa noite na porta dos peixes, e acessando essa porta, nós entendemos, ó Deus, que o reino é dinâmico, é um reino de movimento. Nós acessamos a igreja, somos renovados, somos fortalecidos e voltamos para a nossa pescaria. E nós pescamos de novo e voltamos para a presença, somos renovados e fazemos isso ciclicamente, eternamente. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a não ser apenas ovelhas, mas que nós possamos cumprir também, Senhor, o ID do Senhor. E nos tornarmos também pescadores de homens, em nome de Jesus. Todos dizem? Eu sei que aqui todos são de casa. Eu quero te abençoar. Você vai levar esse papelzinho para casa, tá bom? E faz isso hoje. E durante 7 dias nós vamos fazer isso juntos. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde.